antes do fim, nós veremos o Senhor Jesus Cristo retomando todos os governos, expandindo todo o seu governo, seu reino sobre todos os seres da terra, sobre todas as nações, sobre todos os países e sobre todas as pessoas, sobre todos os anjos, sobre todos os demônios, sobre Satanás. Não haverá ninguém, nenhum ser, nenhum milímetro em toda a criação que esteja em rebeldia ao Senhor. Não, todos se renderão à palavra de Deus, todos se submeterão ao governo da santa palavra de Deus. E naquele dia sim, Jesus retomará o governo e reentregará o governo ao seu Pai Todo-Poderoso. Lembre-se que desde a criação Deus criou todas as coisas e transferiu porção do governo da criação a Adão e Eva, quando disse para eles: sujeitai e dominai a terra. Enquanto eles sujeitaram e dominaram a terra, sem desobedecer o governo divino, tudo era bom, tudo era perfeito, tudo era harmonioso. Todavia, não sabemos em qual momento, não sabemos como, mas uma parte significativa de seres espirituais seguindo o destino de Satanás, seguindo o caminho de Satanás, se rebelou, está condenado, e Satanás veio, seduziu os nossos pais, mas essa sedução colocou, os nossos pais se colocaram debaixo do governo da serpente, do governo de Satanás. Mas isso não é eterno, isso não é para sempre. A cada dia que alguém se rende à palavra do Senhor, a cada dia que alguém se submete ao governo das Escrituras sagradas, inspiradas pelo Espírito Santo, dadas a santos profetas, a homens santos que pelo Espírito Santo registraram essa palavra, essa vontade, a cada dia pessoas são tiradas desse governo maligno, dessa escravidão das trevas, desse reino das trevas, e passam a experimentar, passam a participar do reino do Filho do amor de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não é apenas o Salvador, Ele é o Senhor. E cada um que é salvo automaticamente se submete ao senhorio dele. Não é possível viver nessa vida sem um governante, sem um governo. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 17 diz o seguinte, Romanos 6,17: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Fomos tirados da escravidão do pecado, fomos tirados do domínio das trevas e agora somos servos, somos escravos da justiça. O justo juiz nos governa pela sua palavra, palavra que é aplicada nos nossos corações pelo seu Santo Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas muitos ainda não têm essa graça. Muitos ainda vivem em completa rebeldia, resistindo ao governo de Deus, como verdadeiros inimigos, opositores de tudo que é revelado nessas santas palavras. E esses um dia perderão completamente os seus tronos, perderão completamente as suas autoridades, não mais terão como mandar no seu próprio nariz, porque Jesus Cristo há de retomar todo o governo. Esse processo já está acontecendo desde que o Senhor proclamou lá no Jardim do Éden que haveria uma promessa. E desde que Adão e Eva ouviram isso, pessoas têm buscado submeter a sua vida, arrependidos dos seus pecados, a essa palavra santa, essa palavra da promessa, essa palavra do Evangelho. Mas muitos ainda são rebeldes a essa palavra. Mas diz o texto que no versículo 25 de 1 Coríntios 15, convém que ele reine até que seja posto
todos os inimigos debaixo dos seus pés. Salmo 110, versículo 1, diz que isso aconteceu. Que Deus tem sido paciente, que Deus tem sido tolerante, até que chegue aquele glorioso dia. Salmo 110 diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor Jesus já veio nessa terra e os governos, os demônios se levantaram contra ele e nada puderam fazer. Ele disse: o meu reino não é desse mundo. Ele disse para imperadores: você não teria poder se o meu Pai não tivesse dado esse poder a ti. O Salmo número 2, que eu recomendei na liturgia dessa manhã, avisa que Jesus está voltando e que é necessário que os governantes se rendam. Salmo número 2, versículo 2 diz o seguinte: os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerá e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, sirvam ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Essa expressão do versículo 12 do Salmo 2 é muito importante ser entendida. Quando manda que os reis da terra beijem o filho. Na verdade, quando os reinos se colocavam em posição de guerra, e um reino percebia que o outro exército era muito mais poderoso, que esse reino seria dominado, seria subjugado, seria aniquilado, o reino mais fraco mandava o seu emissário, muitas vezes o seu próprio governante, para beijar o anel real daquele reino que viria com todo o poder e assumiria a autoridade. Quando no Salmo número 2 manda os reis, os juízes da terra, beijarem o filho, para que a sua ira não os alcance, é exatamente isso, é se render. Se render porque Jesus Cristo reina até o fim. A morte não é o fim. Jesus põe fim na morte e Jesus reina até o fim. Por isso, o texto que lemos nos fala que todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Só existe um ser, só existe uma pessoa que está acima do próprio Jesus Cristo. Como em toda família bem organizada, como em toda família estruturada, o Pai está acima do Filho. Não em majestade, não em poder, não em glória, mas numa organização, numa economia, onde tudo deve assumir o seu papel. O Senhor Jesus, quando aqui esteve, ele disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai, é fazer a vontade daquele que me enviou. Só o Pai, nessa administração miraculosa que a Santíssima Trindade tem,
o Pai que enviou o Filho que enviou o Espírito que fala conosco através da palavra, e o Filho, quando volta para o Pai, para Deus que é Espírito, ele devolve o governo ao Pai. O governo que ele recuperou de Satanás, o governo que ele recuperou de homens rebeldes, o governo que ele recuperou de uma raça humana caída, destituída, e devolve ao Pai. E nesse glorioso dia, aí nós veremos o que significa Jesus Cristo ter dito: toda autoridade me foi dada nos céus e da terra. Por isso nós devemos ir e fazer discípulos. Por isso nós devemos convidar outros para se submeter a esse glorioso governo, porque até o fim Jesus reina. E todo o reinado dele, todos aqueles que se submetem ao seu governo, estarão diante do Pai quando ele assim entregar o governo. Versículo 28, quando porém todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Queridos, é maravilhoso pensar nesse glorioso dia, quando Deus será tudo em todos, quando a presença de Deus vai encher essa terra como as águas cobrem o mar, quando a presença de Deus encherá cada ser, onde não haverá mais espaço para arrogância, para egoísmo, para soberba, para qualquer tipo de pecaminosidade. E em algumas páginas do Apocalipse, nós conseguimos verificar como é esse reino que não tem fim. Esse reino do Senhor Jesus, que reina até o fim e não perde o reinado, mas entrega ao seu Pai, se submetendo como o modelo, como o exemplo de filho na grande família dos filhos adotivos que nós temos o privilégio de participar. Apocalipse 15, 2-4 diz: vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam de pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os seus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Apocalipse 19, 1 em diante, diz: depois dessas coisas ouvi no céu um como de voz de numerosa multidão, voz grande de numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém e aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos, demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Vi um grande trono branco,
E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé, diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que estavam nele. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E ainda Apocalipse 21 vai dizer: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas, a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte de água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Queridos irmãos, o fim diante de um Deus eterno não existe. Esse Deus que faz novas todas as coisas é aquele que pode garantir que a morte, por pior e mais próxima que esteja, não seja o fim. Esse que reina, ele põe fim na morte, como acabamos de ler e aprender. Esse que reina eternamente, o nosso Senhor Jesus, ele tem debaixo do seu governo todos os eventos, todos os reis, todos os homens, todos os pontos da criação, todas as células, todos os vírus, todas as bactérias. Não há uma mínima parte que não esteja debaixo do governo de Jesus. O que você precisa saber sobre o fim é que a morte não é o fim. A morte terá um fim. E Jesus Cristo reina até o fim, quando ele faz novas todas as coisas. Vamos encerrar esse momento com mais uma palavra de oração e assim louvando ao nosso Deus. Pai bondoso, faz com que essa mensagem chegue até aqueles que não sabem o que fazer diante do fim. Faz com que essa mensagem fale ao coração daqueles que estão desesperados, temendo o fim. E principalmente, Deus, faz com que cada um que ouvir essa mensagem da Tua Palavra se renda, desde já, ao soberano governo, à palavra do Rei dos Reis, entregue a sua vida para ser dirigida e governada por aquele que há de retomar todo o governo de todos na história, para devolver ao Rei dos Reis, ao seu Pai, de quem ele está sentado à direita nessa hora. Ó Santo Deus, prepara-nos para aquele dia glorioso, quando conheceremos o Teu trono maravilhoso e estaremos ali, como acabamos de ler, os santos, os remidos, aqueles que pela fé no Senhor Jesus, pelo Cordeiro, foram lavados e purificados, preparados, revestidos para uma vida eterna na Tua presença. Abençoa-nos, assim nós te pedimos, com a Tua palavra falando aos nossos corações e acalmando o coração daqueles que temem o fim. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.